Amados irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a mesa do Senhor. Nós sempre iremos considerar que isto é uma questão adicional. A reunião de domingo é uma reunião que nós nos dedicamos à mesa do Senhor, porque é um mandamento do Senhor. E a igreja não pode perder isso de vista. Quando você estuda aquelas 42 estações da peregrinação do povo de Israel no deserto, ali existem inúmeras lições espirituais que nós temos que aprender. E uma das lições que nós podemos contextualizar aqui é como o inimigo trabalha para que nós nos acomodemos com aquilo que é espiritual. É como o inimigo trabalha para diluir os fatos, as verdades, as evidências que o Senhor tem nos dado. Então nós temos que manter constante vigilância para que fundamentos não se percam entre nós. Nós podemos estar aqui a cada domingo partindo o pão, bebendo o cálice, e não perceber que estamos fazendo apenas o cumprimento de um ritual. A mesa do Senhor não é um ritual, a mesa do Senhor é uma realidade espiritual. Foi o nosso Senhor, Ele mesmo, que nos deu esta mesa. Foi o nosso Senhor que instituiu esta mesa. E nós corremos o grande risco de não perceber como o nosso coração vai se petrificando. É apenas uma metáfora. Ou talvez congelando. E assim, as verdades preciosas da palavra, elas vão se perdendo diante de nós. Por isso hoje, eu quero mais uma vez chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para que nós voltemos à mesa do Senhor, uma reflexão acerca da mesa do Senhor. Este assunto é tão sério, porque ele é um dos fundamentos da vida cristã prática. Se queremos entender a igreja no seu aspecto prático, não podemos entender a igreja sem a mesa. Quando você estuda o assunto da mesa ao longo da história da igreja, você vai ver como o inimigo procurou diluir este assunto. Mas não somente este. Em Atos 2:42, um texto que nós sabemos de cor, que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós sabemos que essa frase, doutrina dos apóstolos, apenas especifica para nós o ministério da palavra. Porque qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra ali, didascalia, ou ensino dos apóstolos. E Atos 5:42 vai dizer que eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus era o Cristo. Então a pessoa do Senhor, a obra do Senhor, era a mensagem deles. Tanto a pregação como o ensino. Então a palavra é um fundamento. Nós nunca podemos pensar na igreja sem este fundamento. Qual tem sido o grande trabalho do inimigo ao longo dos anos, ao longo da história da igreja? Diluir a palavra de Deus. Se é uma necessidade urgente da igreja se despertar, se levantar, se há algo que a igreja precisa resgatar nesse tempo, é o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra viva, a palavra poderosa, a palavra que tem que ser pregada com ousadia, com audácia. Isso tem que ser resgatado. Não apenas palavras por palavras, mas a palavra. O Logos vivo de Deus. Isso tem que ser resgatado.
Então você vê um outro fundamento, a comunhão. Esse talvez, para muitos, é mais simples, é mais comum. Não é, irmãos? Porque a comunhão não é reunião, a comunhão não é ajuntamento, a comunhão não é afinidade. É um erro, meu irmão, minha irmã. Nunca tente dissecar a comunhão ou explicar a comunhão a partir de você, porque a comunhão ela não pertence a nós. A comunhão é a comunhão do Espírito. É uma dádiva de Deus, é um derramar da obra do Espírito Santo para a expressão do Deus triuno. Não é afinidade. Comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é algo espiritual. Comunhão não é juntar um grupo de irmãos e ir para um lugar e ali ficar rindo, contando história, falando isso e aquilo. Isso não é comunhão. Comunhão é muito mais do que amizade. Comunhão vai muito além de tudo isso. Porque o resultado, o objetivo da comunhão não somos nós. O objetivo da comunhão é a expressão do Deus triuno. Porque Deus é comunhão. Essa comunhão que a Bíblia fala é aquela comunhão que sempre houve em Deus, antes mesmo de ter criado o homem, antes mesmo de ter criado qualquer coisa. Deus vivia na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. É esta comunhão que Paulo diz em Efésios 4 que nós temos que preservar. Às vezes os irmãos não conseguem entender a comunhão porque não discerniram o corpo. Nós só podemos entender a comunhão quando nós discernimos o corpo. Às vezes um irmão está passando por um grande problema, uma grande luta, e um irmão vai visitá-lo. Mas ninguém mais visita, ninguém mais liga. Aí aquele irmão vai dizer assim: a igreja não tem comunhão, nós não temos comunhão, porque eu estava doente, somente uma pessoa me visitou. Ora, se aquele irmão vê o corpo, ele vai ver o corpo na vida daquele irmão, ele vai receber aquilo do corpo, porque um irmão consegue expressar o corpo. Então você não vai criticar o corpo, você vai abraçar a comunhão, você vai abraçar a dádiva de Deus na vida daquele irmão. Porque o inimigo sempre quer nos jogar contra o corpo, contra a comunhão do corpo. Então, meus irmãos, lute, é o que Paulo diz em Efésios 4, para nós preservarmos a comunhão do Espírito no vínculo da paz. Preserve. Se você estiver recebendo algo do Senhor através de um irmão, de uma irmã, receba do corpo, não receba dele, porque aquele irmão, aquela irmã expressa o corpo. Se o Senhor colocar uma pessoa do seu lado para te ajudar a vida toda, aquele irmão, aquela irmã representa e expressa o corpo. A partir daí, busque a comunhão do Espírito, porque você vai ter um ganho da expressão do Deus triuno na sua vida. Porque o objetivo do inimigo é nos jogar contra a comunhão. O objetivo do inimigo é tentar atacar a comunhão. E muitas vezes, quando nós atacamos, falamos mal da comunhão, se nós não discernimos o que é comunhão, nós não estamos a favor de Deus. As nossas palavras são críticas satânicas à obra do Espírito Santo. Então não fale da comunhão, fale de você. Fale de você, porque o problema pode estar em você. Não aceite isso, meus irmãos. Isso é um fundamento espiritual. É obrigação, é dever de todos nós batalharmos para preservarmos a comunhão do Espírito Santo. Não se feche a comunhão, abra a comunhão. Agora tenha sempre discernimento sobre todas as coisas, maturidade na palavra, conhecimento, sabedoria do Espírito Santo para lidar em todas e quaisquer circunstâncias. Um outro fundamento que o inimigo tem procurado destruir, a mesa do Senhor. E por último, a oração. A oração, se você estuda o assunto da oração a partir de Gênesis, você vai ver que a oração na Bíblia, ela tem uma conotação singular. A oração tem muito mais a ver com o falar de Deus em nós e a nós do que o nosso falar a Ele. E quando você estuda dessa forma, você vai descobrir que a oração é a nossa mais profunda comunhão com Deus. A oração tem muito mais a ver com as demandas de Deus do que com as nossas necessidades. Oração é relacionamento com Deus. Oração não é somente aquele tempinho que você gasta falando com Deus. Oração tem algo a ver com o seu viver em Deus, com Deus. É amizade com Deus. Porque nós aprendemos de maneira religiosa a orar quando nós temos problema, ou orar pelos nossos problemas.
Isto não é correto. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. E muito mais do que apresentar os seus problemas, é conhecer o coração de Deus, o mover de Deus e as demandas de Deus. Porque senão nós vamos sempre achar que a vida cristã gira em torno de nós e dos nossos problemas. Irmãos, a vida cristã, ela gira em torno de uma única pessoa, Cristo. Somente Ele tem primazia, somente Ele tem preeminência. Então, queridos, quanto à mesa do Senhor, o objetivo do inimigo é diluir esta mesa, é roubar o significado dela. Nós não podemos permitir isto. Aqui em Lucas, no capítulo 22, quando o nosso Senhor instituiu a mesa, eu vou ler apenas alguns textos. Você poderia começar depois de sua casa a partir do versículo 7, mas eu vou começar aqui no versículo 15. E disse-lhes: quanto desejei comer convosco essa Páscoa, antes de padecer. Porque vos digo que não mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E havendo tomado um cálice, deu graças e disse: tomai isto, repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual maneira, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, que por vós se derrama. Então nós vemos aqui o nosso Senhor instituindo esta mesa. E quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nós vemos assim: e perseveravam. A igreja primitiva perseverou nesta mesa. E nós sabemos que eles partiam o pão todos os domingos. Eles partiam o pão. Eles se reuniam para partir o pão. Irmãos e irmãs, talvez isso seja novo para você, mas acostume-se. Todas as reuniões de domingo é a reunião da mesa do Senhor. Esta é a reunião que nós estamos aqui diante deste grande anfitrião, que nos deu esta mesa e que nos convida a comer da sua carne e a beber do seu sangue. Porque este é um testemunho diante de todo principado e potestade, de que o Senhor Jesus é a nossa vida, Ele é a nossa vitória, e com Ele nós temos uma aliança eterna. Nós estamos aqui simplesmente proclamando a vitória dele sobre o pecado, a vitória dele sobre o mundo, a vitória dele sobre o inferno, a vitória dele sobre a morte, e ele é a nossa vitória. Então, quando eu e você podemos comer esse pão, quando eu e você podemos beber esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Mas em que sentido nós estamos anunciando essa morte? Será que estamos proclamando a morte pela morte? Não. Nós estamos proclamando tudo que esta morte representa. Tudo que esta morte tem a nos dizer. Lá em Hebreus capítulo 2, você vai ver algo sobre essa morte. Você vai ver que através dessa morte, ele venceu o diabo. Você vai ver em Colossenses 2,15, que através da sua morte, ele expôs Satanás publicamente ao desprezo, e dele triunfou na cruz do Calvário. Então nós estamos aqui, irmãos. Não é possível, mas não é possível que um cristão que seja salvo, um cristão cujo interior é habitado pelo Espírito de Deus, o Espírito eterno do Deus bendito, este Espírito veio e te habitou. Não é possível que um cristão que é habitado pelo Espírito Santo, ele diante desta mesa, ele não tenha prazer de adorar. Não é possível que um cristão salvo, que tenha consciência que todos, mas todos os seus pecados já foram eternamente perdoados, ele possa chegar diante desta mesa tão frio, tão indiferente, tão vazio,
Não é possível. Porque se você está assim, eu quero te falar, a sua salvação precisa ser questionada à luz da Bíblia. Esse pão e esse cálice que você toma e come, não representa nada, porque se representa, irmãos, não é com tristeza, não é com remorso, não é com culpa, é com grande gozo, é com grande alegria que nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, porque nós estamos proclamando a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o inferno, e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é algo muito precioso, irmãos. Saber o que significou para ele. Como é possível, irmãos? Como é possível você ler esses textos? A partir de Lucas 22. Quando você lê esses textos, você descobre como foi a morte dele. Você descobre o que ele passou por você. Não é possível, irmãos, que um cristão, uma pessoa que diga, eu sou salvo, eu nasci de novo, eu sou um novo convertido, eu não pertenço mais a este mundo, eu tenho certeza que o Senhor Jesus me salvou. Não é possível que esta pessoa aproxime deste pão, aproxime deste cálice. Não é possível, irmãos, que ele não tenha consciência. O que foi que o Senhor passou por ele? Sofreu por ele. O preço que foi pago. O que isso representou no coração de Deus. Não é possível, irmãos. Essa não pode ser a nossa reunião qualquer. Essa é a reunião da igreja. Não há reunião nessa terra que esteja acontecendo que chame a atenção dos céus mais do que essa reunião. Irmãos, eu falo isso para vocês debaixo desta palavra, da autoridade dessa palavra. Não há nenhuma reunião que esteja acontecendo ou que aconteça nessa terra que possa chamar a atenção dos céus mais do que essa reunião. É sobre esta reunião que estão os olhos de Deus. Se você acha que existe algo mais importante, se você julga que há alguma reunião mais importante do que essa, então você não conhece a mesa do Senhor. Você não conhece o Senhor. Esta é a reunião mais importante. Agora há pouco nós cantávamos algumas canções. Irmãos, essas canções não podem ser cantadas, porque o Senhor, pelo seu Espírito, nos conduziu através de um dos nossos irmãos. Nós temos que cantar essas canções, deixando que o nosso Espírito em verdade proclame cada palavra diante do Senhor. Não é possível que nessa hora da adoração você fique conversando com a pessoa que está ao lado. Você se distraia. Não, irmãos. Porque se você é assim, se você tem dificuldade de adorar o Senhor, então o que representa o Senhor para você? Qual a diferença que tem o Senhor para você e daquele que adora uma imagem? Talvez aquele que adora a imagem tenha mais reverência àquela imagem do que você tenha um Deus que você não vê. Irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, como que eu estou procedendo diante de Ti na reunião da Tua mesa? Como? Como está o meu coração, Senhor? Porque muitas vezes nós podemos dizer, a igreja está tão fria, o povo de Deus está tão frio. Ah, quanta frieza nesses dias, e realmente há, irmãos. Realmente há uma frieza generalizada. Há alguém aqui que é a favor disso? Eu creio que todos nós somos contra. Eu creio que todos nós somos contra a frieza, a apostasia. Mas por que então cada um de nós não tomamos a consciência dessa grande apostasia, dessa grande frieza generalizada entre o povo de Deus e comecemos a partir de nós deixar que o Espírito Santo inflame o nosso coração de amor pelo Senhor, de gratidão ao Senhor? Por que nós não venhamos nos oferecer a Deus e dizer: Senhor, quebranta meu coração em Tua presença? Eu estava meditando sobre essa última canção que nós estávamos cantando. Essa é uma canção que dá temor. Essa é uma canção que a gente precisaria primeiro ler a letra dela, refletir um pouco e depois perguntar: Senhor, será que eu tenho condições de cantar essa canção diante de Ti? A glória de Tua presença.
eu te amo, Senhor. Será que eu amo a tua presença? Isso é tão sério, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, vamos aos pés do Senhor e pergunte ao Senhor: Senhor, será que eu tenho procedido corretamente no momento da adoração, antes da tua mesa? Porque este que nós estamos adorando é aquele que deu seu único filho por nós. Esse que nós estamos adorando é aquele que foi na cruz e morreu por nós. Você sabe como que ele morreu? Pois eu vou te dizer. Quando você estuda os evangelhos, você percebe que os evangelistas, especialmente os evangelhos sinópticos, eles tiveram dificuldade de poder descrever a realidade absoluta da morte do Senhor. Alguns tentaram expressar tudo o que o nosso Senhor passou. O que o nosso Senhor passou foi algo tão terrível, mas tão terrível. Teve um estudioso, um médico legista, Frederic Zugibe, ele escreveu um livro. Ele gastou 40 anos estudando a morte de Cristo. Ele foi o médico-chefe do Instituto de Medicina Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos tentando entender a morte do Senhor. Ele leu os evangelhos. E quando ele concluiu como alguns dizem, essa autópsia da morte do Senhor, ele ficou assombrado. Como um ser humano poderia ter sofrido tanto? Ele foi até Israel. Ele percorreu cada lugar por onde o Senhor passou no momento da crucificação. Ele descobriu fatos, à luz da Bíblia, que chocaram ele. Ele ficou profundamente transtornado. Esse livro dele, eu tenho em minha casa. Ele chegou a pendurar uma pessoa numa cruz, amarrado, não crucificado, para ver quanto tempo aquela pessoa conseguia ficar pendurada naquela cruz. Não demorou muito, aquela pessoa começou a gritar. Agora o nosso Senhor ficou, escute, irmãos, imagine, ele ficou todo aquele tempo pendurado naquela cruz, cravado por pregos. Imagine das 9 da manhã até as 3 da tarde. Mas não só isso, irmãos, não só isso, você não pode começar aí, você tem que começar a partir de Lucas 22, depois dessa ceia, você se lembra? Depois dessa ceia, o nosso Senhor, ele saiu para o horto do Getsêmani para orar. Esse é um dos momentos muito interessantes. Por favor, volte comigo aqui. Marcos 14, 32 está assim: chegaram-se a um lugar chamado Getsêmani. Está vendo aí, versículo 32? E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, até que eu tenha orado. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angústia. Irmãos, essas palavras traduzidas em nossa Bíblia não retratam a realidade. Essas palavras aqui, elas não refletem o que está no original. Aqui diz pavor e angústia. A palavra aqui, pavor e angústia, descreve um desespero de um sentimento, de uma dor que provoca a própria morte. É como se ele sentisse uma angústia tão profunda no seu ser, mas tão profunda no seu ser, uma dor tão terrível, um pavor tão profundo, como se a própria morte estivesse diante dele. Assim estão os termos no original. Aí ele diz: a minha alma está aflita, olhe bem, com uma tristeza mortal. Assim está na minha Bíblia. Ficai aqui e vigiai. Eles não estavam preparados para ver aquilo. E foi um pouco mais adiante e caiu em terra. Essa palavra caiu aqui, ela foi também terrivelmente mal traduzida. A palavra aqui é caindo. Sabe o que, quando os estudiosos examinaram esse texto aqui, a ideia que eles tiveram, e fica muito claro pela composição total do texto, é que à medida que ele orava,
essa profunda angústia e dor que estava sobre ele, ele perdia a força do seu corpo, ele caía de uma vez. Você entende isso, irmãos? Veja que caiu, só está assim, caiu em terra, mas aqui é caindo, significa que ele se levantava, tentava se levantar com muita dificuldade, aquele pavor, aquela tristeza mortal, aquela angústia, a ponto das suas finíssimas veias capilares, sudoríparas, começaram a romper, e houve ali uma hematidrose, o seu suor foi se transformando em gotas de sangue. Essa é uma explicação médica, e ela existe sim, é possível. O Dr. Frederico Zugibe explica como é possível a hematidrose. A pessoa, para ter hematidrose, ela precisa estar tomada de uma profunda angústia no seu coração, uma dor inconsolável, uma pressão a ponto de se sentir totalmente esmagado, e diante de uma situação onde ele se vê completamente incapaz, aquela situação de incapacidade, de profunda fraqueza, de tristeza mortal, seu coração todo esmagado, produziu essa hematidrose. Aí ele se levantava, mas não conseguia permanecer em pé, ele desabava no chão. Pensa nisso. Foi assim que ele caminhou até aquela cruz, passo a passo. Aqui diz, irmãos. Aí você sabe que ele teve aquele momento de oração, pedindo ao Pai. Olha o que ele diz, irmãos: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Você já tomou nota dessa oração dele? É como se ele dissesse: Pai, é possível que toda a humanidade seja salva sem que eu tenha que passar por isso. Aqui você vai ver o Senhor na sua absoluta totalidade humana e se entregando à mais extraordinária e gloriosa, soberana vontade do Pai. E diz: mas não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Paulo explica isso em Filipenses 2. Ele se esvaziou de tal forma que ele não colocou a sua vontade. Ele se esvaziou de tal forma. Alguns podem dizer que quer dizer que o Senhor Jesus não queria morrer. Não é que ele não queria morrer, é que ele se esvaziou de tal forma que ele não permitiu que a sua vontade sobrepujasse a vontade do Pai. Ele diz: mas seja feita a tua vontade. Que entrega, irmãos. Aí depois disso você sabe que houveram 6 julgamentos. O julgamento com Anás, Caifás, aí depois Anás, aí depois Herodes, aí depois, Pilatos, aí depois Herodes, e por último Pilatos. 6 julgamentos. 6 julgamentos. Esta foi a noite mais escura da história da jurisprudência. Essa é chamada a história negra da jurisprudência. Esta é a noite mais vergonhosa, porque testemunhas falsas foram levantadas contra ele, o acusaram de algo que ele não havia cometido, o acusaram de todas as formas, mas ele não abriu a sua boca. Como disse Isaías no capítulo 53, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Então veja tudo isso, irmãos, e depois de julgá-lo, de condená-lo, levaram ele para ser crucificado. Ele teve que tomar uma cruz, fraco, desde aquela meia-noite, que lá no capítulo 12 de Êxodo chama a noite do Senhor. Desde aquela meia-noite, o nosso Senhor já estava sofrendo, fraco, esmagado. Levaram ele, vendaram seus olhos, colocaram uma coroa de espinho, batiam com caniço sobre aquela coroa de espinho. Segundo Frederico Zugibe, aqueles espinhos perfuraram a fronte dele de forma que o seu rosto estava todo desconhecido e desfigurado, porque eles batiam com caniço. Aqueles espinhos perfuraram sua fronte, incharam seus olhos, eles davam tapa no seu rosto, de forma que todo o seu rosto estava inchado e desfigurado.
Levaram ele para ser açoitado. Ele levou uma quarentena de açoite menos um, por um especialista em tortura. Aquele especialista era uma pessoa que ele conseguia matar. A maioria dos presos que iam para a cruz eram torturados por ele. A grande maioria deles morriam ali, porque ele era um especialista na tortura. O nome do chicote que ele usava era um flagelo. Tinha 4 ossos e 4 chumbos. E o preso, ele ficava curvado, com seus braços abertos, esticados. E aquele especialista em tortura o açoitava com todas as suas forças. Era muito comum que as vísceras, ou os vergões que cortavam, a pessoa morria ali mesmo, mas não o nosso Senhor. Ele não morreu porque a morte teve poder sobre ele. Ele só morreu quando ele entregou o seu espírito na morte, porque não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. Então, irmãos, ali estava o nosso Senhor, com seu corpo dilacerado, totalmente fraco, angustiado, pelos nossos pecados, ele passou tudo isso. Agora, como estava? Tão fraco, tão cansado, tão humilhado, tão esgotado, tão ferido, tão machucado. Ele tomou aquela cruz, e agora por 4 quilômetros, ele levaria ela até o topo do Gólgota. Considere isso, irmãos. Como é possível você comparecer a esta mesa e esquecer de tudo isso? Como é possível, irmãos, a gente chegar aqui todo domingo e esquecer dessas coisas? Nós temos que saber, nós temos que ter consciência, o que ele sofreu por nós, o que ele passou por você, o que ele fez por mim e por você. Porque nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Nós éramos pessoas eternamente condenadas. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ninguém teria um amor assim para expressar por você. Ninguém poderia te amar assim. Mas foi assim que ele te amou. Ele te amou do jeito que você era, do jeito que você estava. Sujo, suja, imundos, como éramos. Ele nos amou assim mesmo. E deu sua vida por nós. Como é possível, irmãos, chegar em mais uma mesa e não tomar consciência do que ele sofreu por nós? O que significa para mim e para você hoje pegar esse pão, pegar esse cálice, comer e beber? Não é ritual, não é um programa de domingo, é a mesa do nosso Senhor, foi Ele que nos deu. É Ele que nos deu este pão, Ele que nos deu este cálice. Nós fazemos isso porque foi Ele que nos ordenou, foi Ele que nos ensinou, foi Ele que primeiramente partiu esse pão, e esse pão é Ele mesmo, que foi dado por nós há 2000 anos atrás. Aí ele foi até aquela cruz. Acharam Simão, Cirineu, para ajudá-lo. E ali ele chega até aquela cruz. Eles colocam aquela cruz, aquele madeiro no chão, e ele é deitado sobre ela. Segundo o Zugibe, os seus braços deveriam ser esticados como a corda de um violino. Os braços tinham que ser esticados. Soldados pegavam seus braços, esticavam o máximo que podiam. E mais ou menos nessa região, se você perceber aqui, você tem um buraquinho, nessa região, é que os pregos eram cravados. Por último, eles flexionavam os seus joelhos, colocavam os pés um sobre o outro, para que ele não ficasse totalmente com as pernas para baixo. Flexionava um pouco o joelho, colocava os pés. E sabe o que significa isso? A dor era muito pior. A dor é muito pior. Aqui agora, irmãos, você não tem ideia o que significa essa dor. Eu e você não saberemos nunca o que significou para ele isso. Eu e você jamais vamos saber o que significa ir ao inferno.
porque ele desceu até o inferno por nós. Você entende? Ele desceu e lá, ele tomou as chaves do inferno das mãos de Satanás. Ele foi lá e venceu Satanás, o seu território. Ele desceu como o segundo homem, porque o primeiro homem foi vencido. E por causa daquele primeiro homem, eu e você fomos condenados. Mas agora o Senhor tem o segundo homem. E como homem, ele desceu até as profundezas do abismo. E ali ele proclama a sua vitória. Ele toma de Satanás as chaves da morte. E ali nós vemos a morte na morte de Cristo Jesus. Irmãos, isso é tão glorioso para nós. Isso é algo maravilhoso para nós. Então nosso Senhor está ali, pendurado, esmagado pelos nossos pecados. E hoje nós estamos aqui, olhando para trás. Que coração que nós temos, irmãos? Qual é o coração que nós temos? Que tipo de conduta nós podemos ter num momento como esse? Uma conduta de eterna adoração, de eterna gratidão. Eu creio que a nossa conduta, irmãos, tem que ser como aquela conduta do apóstolo João no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Quando ele viu o Senhor, quando ele ouviu a voz do Senhor, e ele caiu como morto aos seus pés. Tamanho impacto foi a certeza de João, de ver o outro lado da nuvem, porque um dia a nuvem foi e tomou o Senhor diante dos seus olhos. Agora João vê o outro lado da nuvem. Ele vê o nosso Senhor exaltado e glorificado. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Coração de quem o adora eternamente. Coração de quem anela ansiosamente por Ele. Coração de quem espera por Ele a todo tempo. O coração de quem verdadeiramente tem fome dEle. Não um coração de espectadores. Não um coração de pessoas que apenas vieram a uma reunião. Mas o coração de alguém que ama o Senhor. De alguém que deseja que Ele volte. De alguém que está apressando a vinda dEle. De alguém que tem compromisso com Ele. Meus irmãos e irmãs, se esse não é o nosso coração, então comer esse pão, beber esse cálice, é não discernir o corpo do Senhor. É tomar e comer juízo para si. Não permita isso. Peça ao Espírito Santo que abra os teus olhos. Que você venha comer esse pão. Que você venha beber esse cálice. Mas você venha comer esse pão, beber esse cálice, tocando toda a realidade que este pão e esse cálice têm para você. É com esse coração grato, é com esse coração de adorador, é que nós estamos aqui mais uma vez reunidos diante do Senhor. Amando a sua presença, louvando a Ele pela sua presença. Porque se você não tem esta consciência, se você não tem esta boa consciência, então você sofre um grave problema espiritual. Esse problema é gravíssimo. É um problema muito sério. Talvez este seja a raiz de todos os problemas que você tem passado. Portanto, meus irmãos e irmãs, peça ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te trazer esta certeza, esta realidade espiritual, que você não está diante de um cerimonial, mas você está diante de uma realidade viva. Você está diante de um fato vivo, de um fato glorioso. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui proclamando essas verdades porque nós cremos. Nós cremos. E se nós não temos fé para isso, se nós não fazemos isto com fé, então aquilo que não fazemos com fé é pecado. E nós temos que fazer com fé porque nós cremos. A nossa adoração é por fé. Pegamos este pão pela fé. Comemos este pão pela fé. Tomamos este cálice pela fé. Sabe por quê? Porque nós temos fé que o nosso Senhor Jesus, Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. E Ele é o nosso vitorioso. Ele é a nossa vitória. Nós não podemos, irmãos, não podemos de maneira alguma minimizar o valor desta mesa. Porque é isso que sempre vai nos diferenciar. É sempre isso que vai nos diferenciar. É o valor que nós damos a esta mesa. Peço ao Espírito Santo, me ajude a ver esta mesa como o Senhor vê. Me ajude a ver esse pão como o Senhor vê.
Este cálice, como o Senhor vê, me ajude a ver. Talvez você não tenha visto, mas peça Ele. Porque, irmãos, isso é que vai sempre nos diferenciar e vai nos distinguir como o povo de Deus nessa terra. Essa é uma grande marca que nós temos. É uma reunião tão importante, irmãos, uma reunião tão santa. Nunca, irmãos, nunca coma esse pão, nunca beba esse cálice, se você não tiver consciência de tudo isso que foi ministrado aqui. Nunca. Não permita que sua alma se entregue a beber e a comer desta mesa, sem saber, sem experimentar dentro de você, do teu espírito, que tudo isso representa. O que isso custou para o nosso Senhor, o que isso custou para Deus, irmãos. Olha o cenário da cruz. Você consegue ver o Pai olhando para o seu único filho, aquele que Paulo chama lá em Efésios 1, o amado. Não tem palavra maior do que essa para se referir ao Senhor Jesus, do ponto de vista do olhar de Deus. Quem era aquele filho para o Pai? Você pode dizer, ele era obediente, ele era isso, ele era aquilo, mas só tem uma palavra que o Pai considera. Aquele era o seu amado, o seu amado. Aquele era o seu amor expresso, aquele era o seu tudo. Tudo estava ali naquela cruz. O amor de Deus estava ali na totalidade daquela bendita pessoa, esmagada pelos nossos pecados, machucado, ferido, dilacerado pelos nossos pecados. Então você vê, irmãos, aquele era o amado. Ali estava a totalidade do coração de Deus. Lembra, Efésios 1, lembra? Paulo começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Lembra? Ele diz assim, no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais. Veja como ele vai falando, Jesus, Cristo Jesus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Ele vai falando tudo isso. Aí depois, no versículo 5, ele vai usar uma palavrinha para falar sobre ele. Ele não vai chamar nem de Cristo Jesus, nem de Jesus Cristo. Ele vai chamar de o amado. Ele é o amado. Que palavra, irmãos. Então você vê o cenário, o Pai contemplando naquela cruz, enquanto toda aquela multidão, irmãos, gritava, zombava. Alguns diziam, salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo. Outros diziam, desce da cruz e salva-te, zombando, ferindo, cuspindo. Lembra de todo o cenário que envolve a crucificação? Imagine como estava o olhar do Pai. Minha irmã, você tem uma criança, você permitiria as pessoas diante de você maltratar seu filho? Você permitiria isto? Ora, imagine Deus, o onipotente, o Deus todo-poderoso, ele tem que se limitar a tal ponto de não poder fazer nada, simplesmente contemplar, porque de um lado estava a ira de Deus, a ira dele, sobre ele mesmo, irmãos. Como é que se explica isso? Você consegue explicar? A ira dele estava descendo sobre aquela cruz, mas contra quem? Contra você? Contra mim? Não, contra ele mesmo. Como contra ele? Porque nós éramos os filhos da ira, mas toda a sua ira se derrama sobre ele mesmo, porque o problema do pecado não era um problema de Deus e do diabo. Deus não tinha nenhum problema contra o diabo, Deus não tinha que pagar nada para o diabo. O problema de Deus era com a sua justiça. Você entende? O Senhor Jesus não pagou o preço para o diabo nos libertar. Ele pagou o preço para satisfazer a justiça de Deus. Você entende isso, irmãos? Não é uma coisa qualquer. Não é um assunto comum. Você imagina Deus desferir contra Ele mesmo algo que nós éramos os culpados.
Nós que merecíamos a sua ira, nós que merecíamos ir para o inferno e não Filho de Deus. E você vê que a morte não tinha poder sobre ele. Tudo que ele passou já era suficiente para ele ter morrido, mas ele não morreu. Ele só morreu quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Ele disse: Tetelestai, está tudo acabado. Você imagina, irmãos? Aí ele entregou o seu espírito. Porque se ele não tivesse entregado o seu espírito, aquela crucificação teria entrado dia adentro. Mas ele entregou o seu espírito. Quem é o nosso Senhor, irmãos? Tem alguém que poderia te amar mais do que ele? Não. Não mesmo. Imagine Deus olhando para tudo isso, sofrendo ele mesmo toda a dor no seu próprio coração pelos nossos pecados. Essa reunião é muito pequena, irmãos, é muito pequena, no sentido de tempo, por tudo que nós temos aqui para dar a Ele em termos de adoração. Essa reunião é muito curta, irmãos, por tudo que nós deveríamos fazer aqui de adoração e de glórias ao nosso Senhor. Nosso Senhor merece muito mais. Seria importante que nós começássemos desde cedo a glorificar Ele por esta noite, para chegar aqui e pegar esse pão com alegria. Irmão, só o Espírito Santo poderá entrar na mente de todos nós com o seu grande poder e nos desintoxicar de qualquer coisa que impeça que nós vejamos a importância de tudo isso. Porque eu sei que quando isso acontecer, nossas reuniões terão um peso maior de glória e da presença do Senhor. O que impede a expressão da presença do Senhor se intensificar entre nós é o problema da nossa consciência. Mas que o Senhor venha renovar a nossa mente nessa noite. Que o Senhor venha limpar a nossa mente de qualquer dúvida, de qualquer religiosidade, e que você possa tocar a presença do Senhor nesta mesa. Que você possa tocar a realidade da glória, da presença do Senhor neste lugar. Essa não é uma reunião qualquer. É a maior reunião que pode acontecer na terra. É a reunião da mesa do Senhor. É a reunião que tem o nosso Senhor Jesus como autor, como cabeça e como centro. Aleluias a Ele. Então olhe para esse cenário. Veja como o Pai contempla tudo isso. Irmãos, que o Senhor nos ajude nessa noite. Que seu Espírito nos ajude a tocar este pão, a tocar esse cálice com temor, mas também com alegria, porque os grilhões da morte não nos prendem mais. Nós não estamos mais debaixo da condenação. Não há, irmãos, não há nenhuma condenação contra você. Sabe por quê? Cristo, Ele pegou todo escrito de dívida que era contra nós e cravou lá na cruz do Calvário. Então você fique livre, esteja livre e sempre seja livre, porque o Senhor te salvou eternamente. Então vamos tomar esse pão, vamos tomar esse cálice com alegria, com gozo, porque nós temos, se tem um povo, irmãos, se tem um povo que tem o direito de ser alegres, somos nós. As pessoas acham que pode comprar felicidade, depois que conseguem tudo que eles podem conseguir nessa vida, descobrem que não são felizes. As pessoas acham que alcançando tudo, eles podem ter alegria. Não, não pode. Porque biblicamente falando, alegria é uma pessoa, e ninguém nessa terra, mas ninguém, jamais teve a alegria que teve o nosso Senhor Jesus. Ele foi a pessoa mais alegre, mais feliz. Por isso Ele é o nosso príncipe da paz. Por isso, irmãos, Ele pode nos encher de óleo de alegria. Sabia disso? Porque Ele é a expressão mais elevada da alegria. E somente nós podemos sentir esta alegria. Alegria você só pode sentir em Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo derrame gozo e alegria no teu coração nesta noite. Não tenha vergonha, não tenha medo, tenha liberdade de ter alegria no teu coração.
tenha liberdade de ser feliz. Se tem alguma coisa que te prende, se tem alguma coisa que te deprime, se tem alguma coisa que te angustie, repreenda isso em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo derrame sobre você alegria, gozo. Irmãos, você se lembra quando Davi pecou? Existia algo nele que o angustiava, e quando ele ora para o Senhor, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, devolva-me, restitui sobre mim a alegria da tua salvação. Se você perdeu esta alegria, peça ao Senhor: Senhor, renova a minha vida com esta alegria, com este gozo. Não saia daqui hoje, por favor, não passe por aquela porta como você entrou, mas permita que o Espírito Santo te inunde de alegria. Porque a vida cristã é gozo e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor receba toda a glória neste lugar, nessa noite.